Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a série Vigia de Gashiakuta, um conjunto de jinkies fortes que é muito importante para a trama e para tudo que o mangá traz. Bom, aquele vídeo envelheceu muito bem. Muitas coisas que eu falei naquele vídeo continuaram sendo verdade e com o tempo foram cada vez mais afirmadas. Porém, recentemente, com o arco do Festival das Bonecas, algumas coisas foram adicionadas. Nós tivemos a introdução de novos conceitos, de um novo item para a série Vigia, então eu acho que é um bom momento para a gente vir aqui e conversar novamente sobre os itens desse conjunto. Mas antes da gente ir para as coisas novas em si, eu acho válido a gente conversar um pouquinho sobre coisas que faltaram no outro vídeo. Vocês falaram para mim nos comentários e eu acho legal adicionar aqui. Primeiramente, eu acho válido a gente falar sobre o nome. Série Vigia ou Conjunto do Guardião, como fica em algumas traduções, não é o nome real desse conjunto. Durante um dos capítulos, o Thumb-se afirma indiretamente que os itens da série Vigia têm outro nome, quando ele diz que o nome desse conjunto não é tão bobo quanto isso. Nós não sabemos exatamente o que isso significa, mas é uma coisa que demonstra muito bem como o Thumb-se sabe muito mais do que ele parece. Como também é bem possível que o Kani Surebrek, o criador da série Vigia, tenha originalmente nomeado os itens com outro nome, porque eles podem ter sido realmente feitos com outro propósito. A gente ainda não sabe qual foi o propósito que originou os itens, porém, se eles foram feitos com algum propósito em específico, é muito possível que o Canis tenha colocado outro nome neles, e seja esse nome que o Thumb-se tem conhecimento, até porque ele com certeza sabe muita coisa sobre o passado. Um último fato a tratar sobre esse nome especificamente é o fato de que o nome série Vigia possivelmente foi dado por pessoas que tinham alguma percepção acerca do Vigia. Isso porque a série Vigia possui 3 círculos em seu símbolo, traçando justamente um paralelo com a imagem do Vigia que possui 3 olhos. É possível que o nome da série Vigia venha justamente da representação do Vigia que existe no símbolo, mas que o Canis originalmente tenha dado outro nome para isso. Agora, por outro lado, um outro ponto que eu acho válido a gente trazer aqui antes da gente ir para o vídeo em si é sobre a ânima. A ânima é a energia que permeia toda a superfície e é usada pelos Givers quando eles usam as suas jinkies. Durante o arco da Tempestade de Lixo, o Zodil faz um experimento onde ele tenta criar ou replicar o fenômeno da série Vigia através de um simples amuleto. Porém, ele não consegue e acaba descobrindo como criar aquelas bestas de lixo artificiais. Ponto aqui é que o Zodil afirma que não conseguiu fazer isso por não ter conseguido colocar ânima o suficiente em um item para que ele se tornasse um item da série Vigia. A gente sabe que os itens da série Vigia são reservas quase ilimitadas de ânima, muito provavelmente porque eles tiveram muitos usuários, então as pessoas foram colocando ânima naqueles objetos. Conforme eles foram sendo passados para frente, essa ânima não parou de existir, ela continuou existindo ali e enchendo cada vez mais essa reserva, vindo de vários portadores anteriores. Porém, uma coisa que é válido de se mencionar nesse ponto é que todos os itens da série Vigia eram originalmente do Kani Surebrek. Ele criou todos esses itens sozinhos, mesmo que essas jinkies foram sendo passadas com o tempo, todas elas originalmente pertenciam à mesma pessoa, o Canis, que inclusive usava todos esses itens ao mesmo tempo. Como foi afirmado dentro da obra, é muito raro existir um Giver que possa criar mais de uma Jink. Isso porque um Giver dificilmente consegue focar a sua ânima em mais de um objeto. Existem casos sim de Givers que usam mais de uma Jink, como o próprio Engine no arco do Festival das Bonecas. Porém, o Time Walk, que a gente já vai falar sobre, não é uma Jink criada pelo Engine, ela é uma Jink passada para ele. Então, a Jink criada pelo Engine é a Unbreaker. Então, o Engine não criou 2 Jinks, ele ganhou uma Jink a mais. Ele usa 2 Jinks, é bem diferente de criar. Justamente por esse ponto, onde a ânima não é distribuída de forma perfeita em mais de um objeto. O Canis tinha 6 Jinks. Ele criou 6 Jinks. Então isso cria algumas possibilidades interessantes. A primeira possibilidade é a que o Canis tinha um controle muito absurdo da própria ânima.
a capacidade de controlar ela de uma forma precisa o suficiente para que ele tenha conseguido criar 6 itens da série Vigia. A gente sabe que a ânima é muito direcionada pelos sentimentos, então não é impossível que o Canis tinha apreço por esses objetos de forma igual ao ponto de conseguir tornar todos eles Jinkies. Porém, existe uma segunda opção que eu acho um pouco mais válida, que é a quantidade. Canis teria em si muita ânima, uma capacidade sobrenatural, uma quantidade muito maior. No caso, teria conseguido gerar muito mais ânima do que qualquer outra pessoa que a gente tem registro na obra. O Zodil afirma que não conseguiu usar aquele talismã como um item da série Vigia porque faltou ânima nele. Ele não conseguiu replicar os efeitos da série Vigia por causa disso. Então é bem possível que a série Vigia não tenha só tido ânima armazenada com o passar do tempo, mas também inicialmente tivesse muito mais ânima do que o normal. Isso porque é muito difícil da gente conseguir visualizar que o Canis tenha criado 6 itens com o que a gente tem na obra até então. Além disso, existe uma terceira via, é uma área muito mais cinzenta de se entrar. Talvez as Jinkies da série Vigia tenham sido originadas de uma forma nova, e que é diferente de qualquer outra Jink. Talvez seja por isso que o Zodil não tenha conseguido replicar ela no seu experimento. O jeito que a série Vigia surgiu ainda é muito misterioso e é algo que ainda vai ser respondido dentro da obra. O ponto aqui é, talvez o processo de criação desses itens tenha sido diferente por algum motivo, e o Zodil não soubesse isso, faltaram informações para que ele conseguisse executar o mesmo processo, e por isso ele não conseguiu criar um item da série Vigia. Mas qual dessas possibilidades está certo, ou sequer se uma delas está certa, só o tempo vai dizer. Porém, eu achei válido trazê-las aqui, já que é algo que eu acho interessante e que na minha visão faltou no primeiro vídeo. Recentemente, no arco do Festival das Bonecas, nós descobrimos finalmente o número de itens da série Vigia, e que conversa muito bem com algo que eu já tinha falado no primeiro vídeo. O Mimo, um personagem que tem muitas informações sobre a série Vigia, afirma que são apenas 6 itens, porém um que ele não sabia aonde estava. E durante o ato final da luta dele, a gente finalmente descobre. Durante o arco da Tempestade de Lixo, o Endin tinha demonstrado possuir consigo uma arma secreta, algo que ele usaria em último caso, porém ele acaba não precisando naquela circunstância graças a Gita. Porém, nesse momento, quando o Mimo acaba pegando o colar do Gauntless, o Endin acaba tendo que agir, e assim ele usa a sua arma secreta, o relógio da série Vigia, o Time Walk. Ele é um poder capaz de manifestar a ânima do Endin e criar uma duplicata dele que se move em uma velocidade altíssima, fazendo com que o mundo ao redor dele pare tecnicamente. Na verdade, é a ânima do Endin que se move numa velocidade estupidamente alta, e não o mundo ao redor dele que para de se mover. Porém, a percepção que se tem ao olhar para a execução da habilidade do Time Walk é que o tempo parou, e isso é um fato bem importante para o que ele representa. O Time Walk em si tem a forma de um relógio de pulso simples, e ele foi dado para o Endin pelo Alto Surebrek, o pai do Urudo. Sobre o Time Walk em si, ele parece ser fácil de se compreender, mas ele guarda um significado bem profundo. Eu já falei aqui no canal antes sobre como as Jinkies da série Vigia representavam os 5 sentidos. A 3R, as luvas do Urudo, sendo o tato, as botas da Amo, o olfato, Mishra, o sobretudo do Zodil, o paladar, o livro do Tamsi, a visão, e o colar do Gauntless, a audição. Eu já tinha falado também naquele mesmo vídeo que era bem possível que existisse um 6º item pelo fato da autora ter a possibilidade de brincar um pouco com o conceito do 6º sentido, algo que ela de fato fez, representando o 6º sentido aqui como a percepção do tempo. Porém, isso é muito mais profundo do que parece, e o Time Walk não representa apenas a percepção do tempo, e é por isso que eu gostei muito de como a autora representou esse 6º sentido aqui. O 6º sentido é algo que existe em muitas crenças e de muitas formas diferentes. Ele sempre é representado de uma forma diferente. Em algumas crenças ele é transcendência, em outras ele é o ato de ir além de um limite físico, em outros ele é a percepção extrasensorial, em outros ele é o próprio ato de ter algum tipo de intuição. Porém, todas essas coisas têm algo em comum. Elas vão além do limite
físico. Elas transcendem os sentidos, elas vão além do que os 5 sentidos podem oferecer. E é justamente isso que o Time Walk faz. Por isso que o poder dele não representa apenas a percepção do tempo, ela representa transcender os limites físicos. A habilidade de criar um corpo de ânima que se move numa velocidade absurda é justamente a maneira perfeita de demonstrar o ato de você ir além do limite físico, você ir além do que um ser humano consegue fazer. E eu acho que isso é o que me chamou tanta atenção no jeito que isso foi representado. Eu gostei muito do Time Walk e do jeito que ele foi tratado dentro da obra, justamente porque ele é a representação perfeita do que o sexto sentido se trata. Não só a intuição ou a transcendência, a percepção do tempo, mas sim a manifestação de tudo isso junto. E eu acho que isso torna a execução dessa habilidade tão interessante. Além disso, o Ending conseguir usar o Time Walk também é algo que faz bastante sentido. Isso porque todos os itens da série Vigia têm como particularidade o fato de pessoas normais não poderem a utilizar. A série Vigia só pode ser utilizada por pessoas que possuem um vazio no seu coração e, portanto, podem ser preenchidas por esse item. Caso contrário, essas pessoas acabam por enlouquecer. O Ending possuía um vazio em si, e esse vazio foi preenchido pelo Alto Surebrek. Quando ele entregou o item da série Vigia para ele, ele não entregou apenas o item, ele também deu a ele um nome, uma identidade, algo que conseguiu suprir esse vazio presente na existência do Ending. O que é tão interessante aqui é que, tecnicamente falando, o vazio do Ending é preenchido quando ele ganha um nome, sem a necessidade do Time Walk. Porém, esse arco adicionou um conceito novo, a funcionalidade da série Vigia, e que torna o Ending um exemplo perfeito disso. A ambição. O Ending ganhou um nome e uma identidade. Um nome que significa alguém que reúne as pessoas. Algo que ele toma como uma missão, um propósito. Por isso, ele perde o seu vazio. Porém, ele não perde a sua ambição. Se provar digno do nome que recebeu. Alguém digno de poder unir as pessoas. Ele tem uma ambição forte. Como dito pelo Mimo durante esse arco, pessoas com ambições, desejos ou obsessões muito fortes podem sim usar itens da série Vigia sem enlouquecerem. Isso porque o que torna possível o uso da série Vigia não é apenas o vazio, mas a necessidade de preencher aquele vazio. O Ending era vazio, ganhou um nome e uma identidade, mas ainda tinha a ambição de se provar digno do nome, e por isso foi capaz de usar o Time Walk. O que é bem interessante nisso é que todos os personagens que são usuários da série Vigia e que nós vimos até o momento com contexto dos seus respectivos vazios, também podem ser explicados nessa teoria. Urudo e a Amo queriam curar as suas feridas físicas e emocionais. Eles tinham esse desejo em si, eles tinham a necessidade de que aqueles sentimentos e aquelas dores parassem. Por isso, quando eles usam a série Vigia, eles perdem esse sentimento negativo. O Zodil quer vingança, quer destruir o paraíso. Por isso, o item da série Vigia preenche esse vazio em si. O Gauntless queria poder ouvir a Lily em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Por isso, a Jink dele supre essa necessidade. E o Mimo queria ser Deus. Por isso, quando ele usa o colar da série Vigia durante o final da luta, ele acaba conseguindo ir além dos próprios limites e inclusive curando o seu corpo, ficando mais forte do que ele estava antes. A única exceção a isso é o Tampsi, mas como a gente ainda não sabe quase nada sobre o personagem dele de forma profunda, fica claro que a gente ainda vai saber do que se trata o vazio dele e a sua verdadeira ambição, que justifica ele poder usar um item da série Vigia sem enlouquecer. Mas bem, essas foram as informações que a gente teve até o momento sobre a série Vigia e as coisas novas que esse arco trouxe. Vídeo rápido e vídeo mais simples só pra gente conversar um pouco sobre essas coisas. E é claro, quando tivermos mais informações sobre isso, eu com certeza vou fazer mais um vídeo sobre a série Vigia. Mas é isso, comenta aí o que vocês acharam, o que vocês acharam do Time Walk e de todo esse conceito, o que vocês acharam desse arco como um todo. E deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!